A Rádio Acadêmica apresenta Programa Cai na Prova? Literatura e Vestibular. Os principais vestibulares exigem a leitura e a compreensão de obras importantes da literatura. Por isso, vamos te ajudar analisando as características dos principais livros. Mas atenção, a leitura das obras é indispensável. Apresentação: Professora Natália Helena Wickmann. Oi, pessoal que nos acompanha pela Rádio Acadêmica, seja pelo site da rádio, pelo YouTube ou pelo Facebook. Eu sou a professora Natália e hoje a gente vai falar de mais uma obra exigida nas leituras obrigatórias da Unicamp, do vestibular da Unicamp. Para quem vai fazer a prova em 2021, ingresso em 2022, essa é mais uma das obras que eles pedem, tá? Que é a Carta de Achamento, ou Carta do Descobrimento, ou ainda Carta a Dom Manuel, né? Todos esses títulos se referem ao mesmo documento que é a carta, a primeira carta e, na verdade, o primeiro texto escrito em terras brasileiras, pelos portugueses, é claro, e por isso esse nome, Carta do Achamento, Carta do Descobrimento e Carta ao rei Dom Manuel, que era o rei de Portugal na época, né? Essa carta foi redigida por Pero Vaz de Caminha. Ele era um escrivão oficial que veio na frota, né? Que chegou aqui no Brasil em 1500, dentro, né? Daquele período das navegações, da expansão marítima de Portugal e da tentativa de descoberta de um novo mundo. E é o que eles consideram que encontraram quando chega aqui. Quando chegam aqui, isso fica muito claro em algumas coisas que aparecem ali na carta, né? Porque nessa carta, o Pero Vaz de Caminha, ele vai descrever a viagem, né? Toda a trajetória dos portugueses, mas também as primeiras impressões desses portugueses ao aportarem aqui. E essas impressões, elas são muito de um certo deslumbramento, porque a paisagem que eles encontram, a natureza que eles encontram, além de ser muito exótica, ela é exuberante e ela é muito abundante. Então, essas impressões vão aparecer no texto desta carta. É como se o território encontrado fosse comparável a um novo paraíso, a um novo Éden, sabe? E você vai ter essa percepção quando você lê a descrição que o Pero Vaz de Caminha faz do território, ok? Além disso, na carta, a gente também vai encontrar as impressões que eles têm em relação aos homens encontrados aqui, aos indígenas. E aí você vai perceber o choque cultural, você vai perceber a questão da relação dos portugueses com aqueles índios que não têm vergonha de ficarem nus, né? Essa nudez, especialmente das índias, é algo que vai aparecer reiteradamente também ali na carta, tá? Outras informações muito importantes. É muito comum que a gente escute, né, que a carta do descobrimento ou a carta de achamento, ela seria como uma espécie de certidão de nascimento do Brasil, porque de fato é o primeiro documento a registrar a existência do nosso território, né? E além disso, algumas pessoas indicam, né, como sendo um primeiro registro literário, ou pelo menos assim, por ser um texto, né, por ser um texto escrito, seria a certidão de nascimento literária também. E a gente pode até discordar e questionar. Porque a intenção de uma carta, e não só a carta do Pero Vaz de Caminha, é a intenção informativa, né? O objetivo que se tem quando escrevemos uma carta, em grande parte, ou pelo menos o que predomina, é o informativo. E, de fato, o que o Pero Vaz de Caminha faz aqui na Carta do Descobrimento é informar ao rei de Portugal sobre o descobrimento das terras brasileiras. E aí, como você tem a preocupação de informar, você vai descrever, o recurso da descrição é constante, né? E você não vai ter a preocupação, digamos que artística, sabe? Estética. O trabalho, o pensar as palavras pelo viés estético não vai aparecer.
Porque não é um texto literário, né? É um texto informativo, ok? Mesmo assim, veja, está dentro das leituras obrigatórias, assim como as leituras das outras obras literárias, né? Daí eu começo a pensar que é possível que esse texto venha na prova da Unicamp, talvez como, inclusive para questões interdisciplinares, né? Porque quando você lê a carta do descobrimento ou a carta de achamento, você também está dialogando com história, você também está dialogando, a gente meio que, parece que a gente sai um pouquinho do âmbito da literatura, né? Para falar de história, para falar de geografia, para falar de interdisciplinaridade, para falar de cultura, né? Então, pensa nisso conforme você for lendo a carta. Esse texto você consegue encontrá-lo no site do domínio público. O PDF vai ter umas 14, 15 páginas, então não é um texto tão longo assim. E existem algumas edições, inclusive uma edição da própria Unicamp, que vem com comentários, tá? Então, se você encontrar um arquivo um pouco mais longo, provavelmente ele vem aí com comentários, com algumas coisas extras ali, porque o texto em si não é tão longo. A linguagem da carta é bastante formal. Bom, nós temos um funcionário da corte se remetendo ao rei, né? Então é de se esperar um grau de formalidade, tá? Não se espante com isso. E você também pode procurar e vai encontrar a versão original, né? A carta escrita no português de Portugal de 1500, tá? E aí fica bem mais difícil de fazer a leitura porque é um português mais arcaico. Então a gente normalmente utiliza, no domínio público inclusive, né, já é uma versão mais modernizada dessa linguagem, dá para ler tranquilo, tá? Outra coisa importante, bom, eu falei dessa questão do choque cultural que você percebe ali na carta, especialmente relacionado ao corpo dos índios e ao estarem descobertos, né, estarem nus para o português naquele momento, 1500, né, isso é uma coisa, no mínimo, diferente, eles não estavam acostumados com isso, e a gente também pode relacionar, e o próprio Peru Vaz de Caminha vai falar sobre isso, né, a noção de pecado. Então, o olhar deste homem que é português, portanto europeu, civilizado, é um olhar para o nativo que ele também vê como não civilizado, talvez um bárbaro, alguma coisa nesse sentido, e que não está cristianizado. Isso também é muito importante, porque em vários momentos essa questão da nudez está relacionada à noção de pecado. O Peru Vaz de Caminha inclusive diz, olha, eles não têm vergonha alguma, né? Eles não têm quando ele fala, por exemplo, da primeira missa celebrada aqui, ele menciona o episódio em que foi dado uma toalhinha, um lençolzinho, alguma coisa assim, para uma índia cobrir os seios, mas quando ela se senta de pernas abertas e tá ok para ela, tá tudo bem, né? E os portugueses ficam, né, espantados com isso. Então, essa relação do corpo, da nudez, com a noção de pecado, de vergonha, de ter que esconder, isso não existia para os índios, mas existe para esse homem civilizado, cristão católico, inclusive, né? Então, em vários momentos, inclusive, o Peru Vaz vai falar, olha, Dom Manuel, é possível e com certeza faremos muito bem em catequizar esses índios, né? Em torná-los tementes a Deus. Então, existe essa preocupação que já vai aí, de certa forma, antecipando o que vai acontecer depois, que é todo o processo da vinda dos jesuítas e a catequização, que a gente falou disso, inclusive, quando lemos os sermões, né, do Padre Antônio Vieira. Há um episódio aqui no nosso Cai na Prova sobre os sermões da quarta-feira de cinzas, que eram leitura obrigatória até o vestibular do ano passado da Unicamp. Então, dialoga muito bem, percebe que a Unicamp tirou os sermões e colocou a carta de achamento, mantém mais ou menos o mesmo contexto. É legal, se for possível, até fazer a leitura dos dois, dessas duas obras, que você vai conseguir aí fazer um diálogo bem interessante, tá? Então fica atento a isso quando você for ler. Essa questão do deslumbramento dos portugueses com toda a natureza, com as águas abundantes, enfim, com aquele território descoberto, que inclusive o Peru Vaz de Caminha diz, né? Aqui
provavelmente plantando com tanta água, o que o senhor quiser plantar aqui vai dar, né? Ele já enxerga, e eu falo ele, né? Mas ele é o representante dos portugueses que estão aqui e representante do rei, né? Representante das vontades aí de Portugal, de expandir, de colonizar. Então, quando ele diz, olha, o que quiser plantar vai dar, né? Ele está dizendo que é possível explorar esta terra e enriquecer com essa terra, com certeza. Isso a gente também percebe nos momentos em que ele menciona a questão do ouro. Ele diz, né, que num primeiro momento aparentemente não há ouro, ou pelo menos não encontraram de cara ouro ou outros metais preciosos. Mas em alguns momentos ele fala que, olha, mostramos um objeto de prata para o índio e ele fez sinal apontando para um determinado lugar, como se lá também houvesse aquele metal. Mas assim, é o olhar do português, né? Que quer encontrar, que está nessa febre do ouro, né? Que quer encontrar ouro, que essa é uma das motivações para essa expansão marítima, né? O enriquecimento. Então, assim, no olhar, a interpretação, a leitura que o Pero Vaz de Caminha, que os portugueses, né, vão fazer desses gestos dos índios quando eles olham para coisas que são de metal, por exemplo, a leitura que eles fazem é, bom, deve ter, vamos ter que procurar, mas deve ter aqui, porque os índios estão reconhecendo isso, né? Mas, de novo, é a história contada de um lado só, né? Por uma versão só. Então ele menciona isso, ele menciona que, embora não esteja aparente, é possível que haja ouro, e um dos indícios essa linguagem não verbal, digamos assim, né, dos índios quando olham para os objetos, né? Ele fala sobre a docilidade até dos indígenas num primeiro momento, fala sobre os animais que são mostrados, por exemplo, quando eles mostram, acho que é uma vaca ou uma cabra, não me lembro, e os indígenas não ligam muito para aquele animal, mas quando mostra uma galinha eles ficam com medo. Então, esse registro desse choque cultural é muito interessante, né? E como eu disse, é o primeiro documento, ainda que escrito por um português, mas é o primeiro documento escrito em solo brasileiro. Então é uma carta que de fato tem uma importância, né, imensurável. Então é uma leitura muito legal para a gente entender aquilo que nós chamamos de quinhentismo. Vão lembrar desse nome? Normalmente no primeiro ano do ensino médio nós falamos sobre quinhentismo, que é o período de mais ou menos 100 anos ali, né? De 1500 a 1600 mais ou menos, esse período inicial da colonização. E aí a carta inaugura o quinhentismo, exatamente por ser um texto de caráter informativo, inclusive, tá? Outra coisa legal que talvez a gente, né, talvez vocês não saibam, a carta era um documento secreto. Vocês acreditam que ela ficou escondida, né? Ela foi um documento sigiloso por muitos anos, por duas centenas de anos. Então, porque ela foi escrita, né, em 1500 e ela foi redescoberta em Portugal em 1773. Ela estava arquivada na Torre do Tombo e um funcionário que encontrou, meio que por acaso, né? No Brasil, ela só veio a ser publicada em 1817, uma publicação oficial aqui só em 1817. Olha que intervalo longo aí, né, entre a produção dessa carta e o vir a público, tá? Então, de fato, foi um documento extremamente sigiloso. Isso, inclusive, tem a ver com os conflitos, né, entre Portugal e Espanha, por exemplo. Então, a Espanha não podia saber, né, do que estava acontecendo aqui, dessa expansão de Portugal aqui, por exemplo, tá? Já falei da questão da formalidade da linguagem, já falei da intenção de cristianizar, então registra isso aí. E outra coisa legal, quando eles falam sobre o choque cultural com os indígenas, o tanto de vezes que o Pero Vaz de Caminha menciona a dificuldade de se comunicar,
com os índios, né? Ele até fala que é possível ensinar a língua dos portugueses, só ter um pouco de tempo e paciência por ali, mas é sempre essa comunicação, ela é muito não verbal, muito gestual. Isso é bem interessante também. E outra coisa que eles mencionam várias vezes, que o Pero Vaz de Caminha menciona várias vezes no documento, é a presença dos degredados. Os degredados eram indivíduos não desejados, digamos assim, para a sociedade portuguesa, né? Então podia ser bandido, traficante, enfim, quem tivesse cometido algum crime, não tivesse pagado imposto, enfim. E era enviado como um degredado. E aí esses degredados é que faziam muitas vezes a ponte de comunicação com os indígenas, porque os portugueses tinham medo, inclusive, né? Afinal de contas, é uma situação, no mínimo, que pode incomodar, né? Então, toda vez que precisava tentar fazer essa comunicação, eles mandavam primeiro os degredados. Quando os portugueses queriam saber, né, onde, sei lá, viam uma determinada fruta, por exemplo, onde é que tem mais disso? Mandavam um degredado para perguntar, sabe? É toda uma relação. Esses degredados acabam fazendo parte do dia a dia dos indígenas com muito mais intensidade do que os outros portugueses que compunham aí a frota. Então, que aportou por aqui, né? A questão das pedras preciosas eu já falei, desse ideal salvacionista, né, também, quer dizer, a todo tempo na carta fica essa coisa da intenção de cristianizar, de catequizar para salvar. Afinal de contas, veja bem, né, Dom Manuel, os indígenas aqui, eles nem usam roupa, eles não cobrem as suas vergonhas, né? Vergonhas, quer dizer, eles não cobrem a sua nudez. Aliás, eles não têm vergonha disso, né? Então essa coisa do salvacionismo também é bem marcado aí na carta. Como eu disse, é um documento com o objetivo de informar ao rei de Portugal sobre o que estava acontecendo aqui, o que eles tinham encontrado. Não há uma pretensão literária da parte do Pero Vaz de Caminha, então por mais que esteja aí, né, na lista de literatura, fica atento ao próprio gênero, ao próprio tipo de texto que a carta se configura. Inclusive, gente, fica atento porque a Unicamp, ela tem um pouco mais de abertura até para produção textual, até para redação no vestibular. Às vezes pode pintar aí também um gênero epistolar aí para você pensar, tá bom? E um último comentário que eu vou deixar aqui, que acho que é importante vocês saberem, é que essa carta ela foi parodiada várias vezes, principalmente pelos modernistas. Então você consegue fazer um outro diálogo aí intertextual com obras que não estão na lista obrigatória, mas que de repente podem aparecer ali trechos, né, para você poder trabalhar numa questão, tá? Por exemplo, o Mário de Andrade, no Macunaíma, certamente vocês já ouviram falar desse texto, o Macunaíma tem um capítulo, que é o capítulo 9, que se chama, inclusive, Carta para as Icamiabas, que são as índias. O Macunaíma, ele tá na cidade grande e ele vai mandar uma carta para as índias com quem ele convivia, contando como que as coisas estão. E é uma carta assim, que segue muito uma estrutura, uma tentativa de linguagem formal, você automaticamente vai associar com a carta de achamento. E é interessante porque o Macunaíma, ele não tem aquela linguagem, né? Então é um capítulo que destoa muito. Você percebe esse tom aí de paródia, de brincadeira, até de certa crítica, tá? Uma outra referência que você consegue fazer é com um poema do Oswald de Andrade chamado As Meninas da Gare, em que ele também vai utilizar uma estrutura nesse poema bem semelhante com uns trechinhos ali da carta, principalmente, na verdade, com um trechinho bem específico, né, que é o trecho em que o Pero Vaz de Caminha descreve as índias e o fato delas não cobrirem as partes do corpo, né? E ele usa o Oswald de Andrade usa essa mesma estrutura, a forma de descrever, inclusive palavras, né? Ele traz para o seu poema As Meninas da Gare. Joga aí na internet que você vai encontrar tanto esse poema quanto esse capítulo 9 aí do Macunaíma. Vale a pena vocês darem uma olhada para fazer o diálogo intertextual. Tudo bem? Acho que é isso, bastante coisa, né, para pensar. Quem não fez a leitura ainda, faça. Vale a pena, não é uma leitura que demanda muito tempo, embora demande bastante atenção.
E é isso, estou à disposição para a gente conversar um pouco mais sobre isso se vocês precisarem. Até mais!